Então, sem mais delongas, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Nós já estamos partindo para praticamente as últimas partes, talvez mais 1 ou 2 sermões no máximo, e a gente encerra essa carta. Então hoje nós iremos iniciar o capítulo 5, dos versos 1 até o verso 6. Tiago aqui ele vai falar sobre riquezas, dinheiro, né? Talvez não sei como está o título na sua Bíblia, mas aqui na minha está: Deus condena as riquezas mal adquiridas, mal empregadas, mal administradas. Então nós precisamos entender um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre esses assuntos, que fala muito, como nós vamos ver aqui. Então, Tiago capítulo 5, dos versos 1 a 6, diz assim: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Vamos orar? Pai, abençoa esta palavra. Palavra essa que o Senhor nos traz para nos orientar, nos exortar e nos conformar à imagem de Cristo. Que nós possamos sair daqui mais entendidos, mais amadurecidos e transformados pelo poder da Tua palavra. Pai, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Tiago, mais uma vez, como eu venho falando, não é diferente. Tiago, ele é bastante prático, né? Tiago, ele é a carta praticamente a mais prática do Novo Testamento. E Tiago aqui, ele vai chamar a minha atenção e a sua mais uma vez para que a nossa fé seja visível através da nossa vida, que a nossa fé seja visível através das nossas ações e das nossas atitudes. Lembrem-se disso, nunca esqueçam que a fé verdadeira, ela é visível, ela é demonstrada, ela é palpável. Então, a Bíblia não nos dá margem para pensar que uma simples declaração de eu creio em Cristo, eu amo a Jesus, te faz um crente, te faz um servo fiel. Não. A declaração é importante, que a Bíblia diz que se confessares com a sua boca e crer no coração, você é salvo. A declaração ela é importante, mas o que confirma a veracidade da sua declaração é a sua vida, as suas atitudes. Então aqui no final de sua carta, aqui, Tiago, o pastor de Jerusalém, ele começa a nos alertar quanto ao perigo das riquezas. Então Tiago, meus irmãos, aqui ele exorta os ricos que têm atitudes aqui, como nós lemos, perversas e cruéis, devido ao desejo descontrolado pelo dinheiro, ao amor pelo dinheiro, ao amor pela riqueza. Tiago aqui no verso 1 do capítulo 4, ele já disse para mim e para você que os problemas das contendas, os problemas que tem nos relacionamentos, os problemas da vida vivida são por causa dos nossos desejos, dos desejos que guerreiam na nossa carne, são os desejos que nós temos, os amores que nós juntamos e acumulamos no decorrer da vida. Esse é o grande problema. E o problema, meus irmãos, lembre-se disso, nunca é o dinheiro. O problema nunca é o bem em si, o problema não é a riqueza. Às vezes as pessoas acham que riqueza é algo ruim. Não é.
é bênção de Deus. Prosperidade financeira vem de Deus. Deus é quem enriquece, né? Deus é quem empobrece. Tudo vem de Deus. Tiago vai dizer para mim, para você, que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. As riquezas são de Deus, o ouro, a prata, a terra, tudo é de Deus. E Ele dá para quem Ele quiser. Então não pense no seu coração, se você pensa assim, não é o que a Bíblia diz. Nunca foi problema ser rico, nunca foi problema ter dinheiro, nunca foi problema ter posses. Esse não é o problema. Davi, ele nos ensina lá em 1 Crônicas 29:12 assim, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Tudo vem de Deus, meus irmãos. O que eu e você conquistamos é mérito de Deus, né? Moisés também, lá em Deuteronômio 8:18, ele mostra para mim e para você que a força para adquirir riquezas, ela vem de Deus, a sabedoria, tudo vem de Deus. Ele vai dizer: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Então, Deus, Ele está trabalhando a nosso favor, quando eu e você nos dispomos nessa empreitada. Então o problema não é dinheiro, o problema não é riqueza, o problema não é você ter coisas. O problema é aquilo que Tiago nos ensina. O Antigo Testamento também fala sobre isso. O problema é quando nós amamos o dinheiro, quando nós amamos a riqueza, quando nós colocamos valor excessivo a essas coisas. O problema é quando você é dominado por eles. O problema é quando você se comporta como escravo do dinheiro, escravo de mamon. Talvez você conheça pessoas assim, pessoas que são escravas do dinheiro, pessoas que parece que tem num bolso uma cascavel, no outro bolso uma sucuri, e para enfiar a mão naquele bolso só Deus mesmo. Pessoas que amam a riqueza, que amam suas coisas, pessoas que o olho chega brilha quando ele vê uma conta gorda. Isso é muito perigoso. A Bíblia alerta isso constantemente. Olha o que Salomão diz lá em Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o lucro. Isso também é ilusão. Então observa, meus irmãos, a Bíblia está falando para mim e para você aqui que amor ao dinheiro e contentamento são coisas opostas. Não tem como você estar contente com a situação que Deus te deu se você ama o dinheiro e vice-versa. Amar o dinheiro é sinônimo de alguém insatisfeito com a vida. Porque ele vai dizer aqui, nunca terá o suficiente. Você sempre vai querer mais, é um saco sem fundo. Nunca está satisfeito com o salário que Deus te deu, com a condição que Deus te deu, com as coisas que Deus te deu, porque você sempre quer mais. Isso tudo é perigoso quando o nosso coração está atrelado a essas coisas. Então, isso aqui a Bíblia mostra para mim e para você que são pistas para que eu e você possamos puxar a corda do nosso coração para descobrir aonde nosso coração está. Porque se você tem esse tipo de sentimento com relação ao dinheiro, isso é um alerta para que você se arrependa e não ame o dinheiro. Não faça do dinheiro o seu senhor. O dinheiro é para nos servir, para servir o reino. É para isso que Deus dispensa essas coisas a nós. Paulo, ele também vai falar a mesma coisa para mim e para você lá no Novo Testamento. Lá em 1 Timóteo 6, do 9 a 10, ele vai dizer assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus irmãos, isso aqui é o relato do próprio Deus dizendo. É Deus quem está falando aqui, quem ama o dinheiro, quem tem esse desejo de ficar rico, insatisfeito com a sua vida, ele cai em tentação, ele cai em cilada, ele entra onde não deveria, se associa com quem não deveria, ele ultrapassa os limites, ele põe
a família a perder, ele põe o caráter a perder, ele põe tudo, ele põe sua vida a perder por causa do amor ao dinheiro. Quem quer ficar rico, ele não quer saber, ele passa por cima de quem ele tiver que passar, porque o desejo dele é latente no seu coração. E lembra, Deus aqui está falando que o problema não é o dinheiro, o problema é quando nós dispensamos amor desordenado a Ele. Quando nós trabalhamos para o dinheiro e quando não é o dinheiro que trabalha para nós. Mais uma vez aqui, quando a gente lembra de Jesus, quando ele vai falar que é impossível servir a dois senhores, Paulo aqui está dizendo que aqueles que amam a riqueza, que têm o desejo de ficar ricos, se desviam da fé. Porque não tem como você amar o dinheiro, querer ser rico, querer ser bem de vida, querer melhorar e continuar na fé. Não tem. É a Bíblia que está dizendo isso. Mais uma vez, para depois não dizer que eu disse o que eu não disse. O problema não é o dinheiro, os bens. É Deus quem nos dá. O problema é quando nós atribuímos a eles um amor a qual Deus condena. É quando nós somos escravos, dominados pelo dinheiro, pelas riquezas e pelas coisas. Então, o problema não é o dinheiro. Dinheiro é bênção, ele traz expansão e crescimento para o reino de Deus. O problema, meus irmãos, é a impossibilidade que o nosso coração tem de servir a dois senhores. Jesus disse, você serve a Deus ou ao dinheiro? Não tem como você servir a Mamon não tem como você servir aos dois. Quando você ama o dinheiro, ele te desvia da fé. Ponto final, sem discussão. Isso é muito sério. Jim Newswire, que ele escreveu um livro que chama Dinheiro, Dívidas e Finanças. Compre esse livro, é muito bom. Ele vai dizer que o dinheiro pode ser um bom servo, mas ele é um péssimo mestre. E em toda a Bíblia, meus irmãos, Deus traz o tema de riquezas e dinheiro devido ao tamanho do impacto que eles causam na nossa vida. Eu tenho um livro ali, por exemplo, que o título dele é Casamento e Dinheiro à Luz da Bíblia. Porque é um problema no casamento, dinheiro. Quando nós temos amores desordenados por causa dos bens, das riquezas, nós temos problemas nos relacionamentos. Quantas famílias brigam por causa do meu carro, do meu dinheiro, do meu salário, da minha casa, do meu, porque não entenderam. E isso demonstra amor por coisas, amor desordenado, amor desregulado. Então, Deus, ele sabe da natureza corrompida que nós temos, ele sabe que isso causa um impacto na nossa vida, um impacto no reino, isso causa um estrago. O dinheiro, meus irmãos, ele nunca agrega, lembre-se disso, o dinheiro separa. Morreu alguém da família, nem que seja por panela velha, eles vão brigar. É incrível como que esse negócio acontece. Eles brigam por panela velha, móvel velho. É assim ou não é? Quando tem dinheiro, então, aí é uma desgraça. Aquilo que deveria ser uma bênção se torna o divisor, o separador. Porque dinheiro, ele nunca agrega, ele sempre separa. Dinheiro, ele sempre divide. Lyndon Duncan, ele, na apresentação desse livro mesmo, Dívida, Dinheiro e Finanças, ele vai dizer assim, dinheiro e posses não são um problema, mas o amor que temos por eles pode ser. Parte da beleza da criação material de Deus é que ela é um presente do doador. E o próprio doador é maior do que o presente. Essa é uma das chaves da atitude de que o cristão deve ter em relação à riqueza. É por isso que Paulo alertou sobre o amor ao dinheiro. E por isso que Jesus também disse, não podeis servir a Deus e as riquezas. Não porque o dinheiro, as coisas, tudo que há e os recursos materiais sejam maus. Não. Mas por causa da nossa tendência, do nosso coração de transformar em ídolo até mesmo o presente de Deus e de valorizar mais o presente dele do que o próprio doador. Esse é o problema. Tudo vem de Deus, Deus criou todas as coisas. O problema está, aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 1, nós fizemos da criatura um Deus. Nós adoramos a criação no lugar do Criador. Nós fizemos das dádivas de Deus, dos presentes de Deus, das riquezas que Deus nos confia, nós fizemos ídolos.
Nós tiramos Deus, o reino, e colocamos o nosso carro, colocamos os nossos bens, colocamos as coisas, o nosso salário, colocamos o dinheiro e essas coisas afins. Esse é o maior problema. É por isso que Jesus falou tanto sobre dinheiro, meus irmãos. Só para você ter uma noção, das 38 parábolas, 16 tratam sobre como lidar com dinheiro e com posses. Jesus, ele falou mais de dinheiro do que muitos outros assuntos na Bíblia. Por exemplo, mais de 500 versículos na Bíblia sobre oração, menos de 500 sobre fé. Porém, sobre dinheiro, riquezas e como nós lidamos com isso, a Bíblia traz mais de 2.350 versículos relacionados à fé, a finanças, a dinheiro, a posses. Então, Deus, ele sabia do estrago que essas coisas faria e faz no meio de um bando de pecador como eu e você. John Cortnes, que ele escreveu outro livro muito interessante também, Deus e o Dinheiro, e nesse livro ele fala muito sobre generosidade, que é uma coisa que trata o coração do avarento, que trata o coração de quem ama dinheiro, é generosidade. A gente fala mais à frente sobre isso, né? E ele fala no livro dele o porquê que Deus fala tanto sobre dinheiro na Bíblia. Aí ele vai dizer assim, a capacidade que o dinheiro tem de fazer muito bem, mas também de causar muito mal, é o provável motivo que as Escrituras dedicam tanto espaço para o assunto. Olha, tanto que é interessante, dinheiro é uma coisa muito boa, mas dinheiro é uma coisa muito ruim. E como que a gente resolve esse problema? Do lado de dentro, do coração. Porque a coisa não é o problema, é uma dádiva de Deus, é um presente. O problema é quando os nossos desejos pecaminosos, desordenados, desregulados, atribuem valor e divindade e segurança, etc, nessas coisas. Então, para que os crentes se protejam do amor ao dinheiro e das riquezas, Tiago aqui, meus irmãos, ele aponta para o poder que o dinheiro tem sobre aqueles que entregam sua vida para Mamon. Tiago agora ele vai aqui mostrar para mim e para você os efeitos do amor ao dinheiro e das riquezas na vida do homem. Tiago aqui ele se dirige aos ímpios, Tiago aqui se dirige não aos crentes, para mostrar que eles amam o dinheiro e o amor ao dinheiro faz isso na vida deles, como nós vamos ver isso. Para que eu e você possamos olhar para o destino deles, para olhar como isso causa na vida deles e nós possamos não fazer, nos arrepender. Então o primeiro efeito que o amor ao dinheiro na vida do homem, meus irmãos, ele causa é a insensibilidade quanto à realidade do julgamento divino. O amor ao dinheiro te deixa insensível quanto à veracidade da realidade de um julgamento que Deus vai trazer a toda a humanidade. Olha o verso 1. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. Se você olhar, eu tive o cuidado de contar, se você olhar na carta de Tiago, quando ele vai ou acrescentar um assunto, ou mudar de assunto, ele sempre começa com meus irmãos. Vocês repararam, depois vocês reparam, ele sempre começa com, porque ele está dirigindo a igreja, meus irmãos, meus irmãos. Aqui não, aqui ele vai direto, 14 vezes ele se dirige, meus irmãos, meus irmãos, irmãos, meus irmãos. Mas aqui não, aqui ele é direto. Aqui ele tem em mente um público que não é o da fé. Aqui ele está condenando aqueles ricos. Aqui ele está condenando aqueles que têm esse poder, aqueles que amam o dinheiro. Então, meus irmãos, ele vai dizer, Tiago, como pastor de Jerusalém, ele é direto. Ele quer condenar os ricos. Aqui numa atitude profética, como os profetas do Antigo Testamento faziam. Jeremias, ele não foi profetizar lá em Babilônia, Isaías também não foi lá, e profetizaram contra a Babilônia. Abacuque, ele não vai lá na porta dos babilônios falar, assim diz o Senhor, vocês vão pagar. Não,
Mas Deus, ele levanta pessoas, ele levantou profetas para mostrar o que ele iria fazer nas outras nações. Ele levantou profetas para exortar outras nações, mesmo que dentro do âmbito de Israel, para mostrar para o povo de Deus quem ele era. E Deus aqui, ele usa Tiago para apontar para esse grave problema que são o dinheiro na vida das pessoas. Jesus, quando ele disse para os discípulos assim, ó, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Os discípulos, depois vocês leem lá, os discípulos olham para Jesus e falam assim, então quem vai ser salvo? Ninguém. Por isso que Jesus diz assim logo em seguida, porque a salvação compete a Deus e não a vocês. Por causa da salvação está na mão de Deus, meus irmãos, e não na minha mão, na sua, eu e você que não temos nada. Eu e você que às vezes temos um pouquinho de coisa, que acha que já temos tudo e temos essa arrogância e amamos as coisas que nós temos. Se não fosse Deus na minha vida e na sua, nós nunca entraríamos no céu. Porque se a misericórdia de Deus não tivesse nos alcançado, nossos amores continuariam desordenados. Então, enquanto Tiago, aqui em 4:1, ele chama os crentes a chorarem e a lamentarem, como um sinal de arrependimento, aqui eles são chamados a lamentar e chorar pelo juízo que virão sobre eles. Enquanto Tiago fala assim, meus irmãos, chorem e lamentem como sinal de arrependimento, aqui Tiago está dizendo para eles assim, ó, chorem e lamentem porque o juízo já chegou em vocês, a sentença já foi dada, a casa caiu para vocês. Tiago disse para mim e para você, lá no verso 11 do capítulo 1, que as riquezas são como a flor que murcha no levantar do sol. Agora aqui ele se direciona aos ricos, que eles vão murchar diante do terrível calor do juízo de Deus. Tiago aqui ele já está avisando sobre a sentença que foi dada por Deus a eles. Eles não têm escapatória. Enquanto Tiago está se dirigindo à igreja e fala, meus irmãos, se arrependam. Meus irmãos, deem meia volta. Meus irmãos, renunciem o mundo. Meus irmãos, renunciem o pecado. Meus irmãos, se arrependam. Aqui não. Aqui ele aponta o juízo de Deus para aqueles que amam o dinheiro. Pessoas que amam o dinheiro, meus irmãos, ficam insensíveis diante das muitas oportunidades que Deus dá para que ele se arrependa. Muitas pessoas, eu já vi isso. Alguém já disse isso para mim algumas vezes, eu já escutei. Não, eu não sou crente não, porque eu sou contra o dízimo. Olha que miserável. Como se fosse uma obrigação. As pessoas, meus irmãos, eles amam o dinheiro. Quando a nossa vida olha para poucas coisas que nós temos e nós temos dificuldade de nos desprender disso. E o amor ao dinheiro, ele tira de nós essa insensibilidade do real juízo de Deus diante daqueles que não amaram a Cristo em primeiro lugar. Paulo vai dizer lá em Romanos 2,4 assim, ó, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? A cegueira dos que amam o dinheiro, meus irmãos, leva os homens a confundirem a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, a tolerância, a paciência de Deus com a aprovação. Eu vivo do jeito que eu quero, eu amo o dinheiro, eu trabalho em prol do dinheiro, eu me sacrifico pelo dinheiro, eu mato a minha família pelo dinheiro, e não acontece nada, eu estou prosperando. E a cegueira faz com que eles não entendam que Deus está agindo com amor, com misericórdia, te dando tempo para que você se arrependa. Aquilo que Salomão disse para nós lá em Eclesiastes 8:11, ele vai dizer assim, ó, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. O amor ao dinheiro traz essa insensibilidade da realidade de um juízo que vai acontecer. Não vai acontecer não. Não vai acontecer não. Mas um dia acontece. Estava conversando com a Cleo e ela estava falando para nós lá sobre um conhecido que estava fazendo uma vaquinha na internet porque ele não acreditou que prende quando não paga pensão alimentícia. Ele ficou devendo 60 mil reais. Está preso. Agora está fazendo uma vaquinha
para pagar. Ele nunca pagou, nunca sustentou o filho, porque ama o dinheiro, não ama a pessoa. Mas é porque, na verdade, ele nunca acreditou que isso acontecia com ele. Comigo? Nunca. Até que o dia que a polícia pegou e está lá preso. O problema, meus irmãos, é que essa insensibilidade que o pecado, o amor ao dinheiro, o amor às coisas causam em mim e em você, é porque é uma realidade de um juízo. E aí faz com que o nosso coração fique cada vez mais duro. Tiago aqui, ele é um profeta, ele se dirige aos ricos do seu dia, trazendo esse juízo de Deus para eles. João Calvino, ele vai dizer assim, ele, pois, não lhes fala com o fim de convidá-los ao arrependimento, não, mas ao contrário, ele leva em conta os fiéis, para que, ouvindo do miserável fim dos ricos, não invejassem sua fortuna. Calvino vai dizer para nós aqui que Deus está exortando e mostrando qual é o fim deles, dos que amam o dinheiro, para que a igreja, quando olhasse para o fim deles, não invejassem o dinheiro, como o salmista no Salmo 73, que ele olha a prosperidade dos ímpios e o coração dele se infla de inveja. Deus aqui está mostrando para mim e para você qual é o fim daqueles que amam o dinheiro, para que eu e você possamos olhar e acordar, e não desejar a riqueza. A riqueza está na mão de Deus. Se você for para ser rico, trabalhe certo, seja honesto, para a glória de Deus. E Deus vai te prosperar do jeito dele. Nós temos que aprender a confiar em Deus. O problema é que a gente quer coisas que Deus não nos confiou. E a gente fica insatisfeito com a condição que Deus nos colocou. Isso também é cegueira. Isso, em suma, no fundo, é amor a coisas. Amor ao dinheiro. O segundo efeito aqui, que Tiago vai condenar aqui dos ricos aqui, que o amor ao dinheiro causa na vida do homem, é que o amor ao dinheiro, ele ignora a transitoriedade das riquezas. Olha o verso 2 e 3. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Meus irmãos, nada daquilo que é material permanecerá para sempre. As sementes da morte, o pecado contaminou tudo e todos nesse mundo. Deus aqui está condenando esses ricos aqui que não perceberam que as riquezas deles acumuladas estão perdendo cada vez mais o valor. E a gente precisa de entender o que eram as riquezas e os bens daqueles dias. Naqueles dias, bens, riquezas eram praticamente comida, roupas e joias. E eles não estavam percebendo, esses ricos, que quanto mais se passava o tempo, as suas riquezas eram o quê? Comida de traça, e os seus tesouros comida de ferrugem. Por isso que quando você vê aqueles filmes bem antigos, os reis, eles têm aquele tanto de carruagem, levando os seus baús cheios de roupa e de tesouro. Então, naquela época, dinheiro era comida, dinheiro era roupa, dinheiro era as joias, as pedras preciosas. E eles não percebiam, os que amam o dinheiro. Deus aqui está falando, quanto mais vocês juntam, quanto mais vocês ganham, quanto mais vocês acumulam, isso não traz lucro, isso traz perda, porque a traça está corroendo, a ferrugem está correndo o ouro de vocês. Paulo, lá em 1 Timóteo 6,17, diz assim, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Meus irmãos, o dinheiro tem essa capacidade de nos trazer tranquilidade. Eu já senti isso, e olha que eu nunca tive dinheiro assim, mas quando você tem uma reservinha, quando você tem um dinheirinho na poupança, você fala assim, pode o mundo virar de cabeça para baixo. Eu tenho um dinheirinho aqui.
É assim, você sabe que é. Então, quanto mais você ama o dinheiro, quanto mais você ama a segurança, o poder e tudo que o dinheiro traz, Deus está falando isso é perda. Na verdade, você está achando que está acumulando, está valorizando. Não! É desvalorização total. As coisas estão sendo comidas e você não está percebendo. Provérbios vai dizer assim, ó, as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Deus aqui está dizendo que aqueles que amam o dinheiro e acumulam riquezas, eles não acumulam para a vida, mas eles acumulam para o juízo. E quando se ama o dinheiro, você alimenta o egoísmo, e tudo que você junta, a Bíblia está dizendo aqui que vai ser acumulado aqui, vai ser contra você. Olha só, lê de novo aqui, ó. O vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser testemunho contra vós mesmos. Aquilo que você juntou, os seus bens, os seus tesouros, no dia do juízo vão ser testemunhas contra você, para te acusar. Aquilo que você achou que ia ser vida, vai ser condenação para você. Deus está dizendo assim, ó, a ferrugem que come o ouro, que come a prata aqui, é ela que vai te atormentar eternamente. Olha a cegueira que o amor ao dinheiro causa nas pessoas, meus irmãos. É perigosíssimo o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro, em muitos casos, ele vem travestido de virtude. Tem muita gente que é controlado, muita gente que é organizado, mas na verdade é avarento. Na verdade é um pão duro de marca maior. Mas é porque ele fica escondido atrás da sua organização, da sua previdência e da sua providência. Não, eu tenho. Isso é muito perigoso. Tiago aqui nos disse que a nossa vida é um sopro. Ele vai dizer isso para nós. A riqueza, ela irá com a sua vida. Aquele ditado, caixão não tem gaveta. Mas as pessoas esquecem que o dinheiro para o morto não vale nada. O dinheiro, ele é passageiro. O dinheiro aqui, Deus está dizendo assim, ó, ele faz cada vez mais perder o valor. E você se dá mal com esse negócio. Tiago aqui, meus irmãos, ele lembra da parábola de Jesus. Ele lembra das coisas que Jesus disse. Em Lucas 12:15, Jesus ele condena na parábola do rico insensato, e ele vai dizer assim, ó, que a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele tem. Você não vale o que você tem, mas o mundo diz, você vale o que você tem. Se você não tem nada, você não vale nada. Mas Deus diz, não, a sua vida ela não se reduz ao que você tem, mas ao que você é. Mas a avareza, o amor ao dinheiro faz com que eu e você achamos que o nosso valor está nas coisas que nós temos. Quanto mais eu tenho, mais eu tenho respeito, mais eu tenho poder, mais eu tenho voz, mais eu tenho presença, mais eu tenho carinho, carisma, e assim vai. Porque as pessoas acham que ter dinheiro traz essas coisas, e às vezes até traz. O problema é o preço que muitos vão pagar pelo amor ao dinheiro. Por isso que Jesus, ele diz para mim e para você assim, ó, olha o que Jesus disse, o próprio Deus, não acumuleis para vós tesouro sobre a terra, porque a traça, a ferrugem, corroem, os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e não roubam. O amor ao dinheiro, ele tira de mim e de você a transitoriedade das riquezas. A riqueza vai passar. E aqueles que amam ao dinheiro, eles não entrarão na eternidade com Deus. Outra coisa que o dinheiro faz na vida daqueles que amam e veneram o dinheiro é que o amor ao dinheiro, ele induz a desonestidade.
Quem ama o dinheiro, ele é desonesto. Não tem jeito. Porque entre chorar sua mãe e chorar a minha, chorar a sua. Entre eu perder e entre você perder, você perde. Quem ama o dinheiro é desonesto. Olha o que vai dizer no verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retirado com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Provavelmente aqui, meus irmãos, esses pobres aqui da igreja de Tiago aqui, trabalhavam para esses ricos, e esses ricos não pagavam o salário, ou custavam pagar. Eram cruéis, desonestos. O amor ao dinheiro fez com que esses ricos negassem o salário dos trabalhadores. Não vamos pagar hoje não, nós vamos pagar amanhã. Não vamos pagar amanhã não, nós vamos pagar depois da manhã. E nisso eles infringem a lei de Deus. Porque olha o que Deus diz lá em Deuteronômio 24:15. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre. E disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Olha, havia uma lei em Israel, o trabalho do jornaleiro, que é aquele diarista, ele tinha que ser pago todo dia de tarde. Ele tinha que ser pago todos os dias. Mas o que esses ricos estavam fazendo aqui? Não, depois a gente paga. Amanhã você vem cá, você recebe. E aí a Bíblia está dizendo que eles se enriqueceram às custas do trabalho dos pobres. A gente vê isso constantemente. Eles estavam aumentando as suas riquezas às custas da retenção do salário. Estavam sendo fraudulentos. Meu irmão, deixar de pagar o salário justo e reter os salários ardilosamente é um grave pecado contra Deus. Às vezes a gente que já teve empresa ou tem empresa, a gente não gosta de pagar o INSS. A gente não quer pagar o FGTS. A Bíblia está dizendo aqui que você é um ladrão. Você está se enriquecendo às custas dos outros. E esse dinheiro não é seu, a lei manda pagar, tem que pagar. E a gente conhece, né? Empresas que sonegam. Empresas multinacionais que vão para a China, vão para a Tailândia, vão para os lugares mais pobres do mundo para explorar o trabalho dos pobres. Porque aqui ele tem que pagar 20, 30 dólares a hora, lá não, lá ele paga 2 dólares a hora. Isso é roubo. Deus está dizendo assim, ó, o que vocês fazem, isso é desonestidade. O problema, meus irmãos, é que a gente gosta de olhar para os políticos que roubam na saúde, que roubam na educação, que fraudulenta todas as coisas que ele tem possibilidade, e a gente chama eles de ladrão. Mas a gente, quando sonega imposto, quando compra em meia nota, quando a gente quer sair da nota fiscal, quer burlar o fisco, quando a gente não quer pagar o que deve, a gente não se considera um ladrão. E nós somos ladrão quando nós fazemos isso. Quando nós não pagamos aquilo que nós devemos, nós somos ladrão. A Bíblia está dizendo assim, você está enriquecendo com dinheiro que não é seu. Você é um ladrão, desonesto. E Tiago vai dizer assim, ó, os salários que vocês retêm, o dinheiro que vocês não pagam, serão testemunha contra vocês. Meus irmãos, o dinheiro, ele tem voz. O clamor causado pela opressão e pela injustiça, segundo Tiago aqui, ele entra nos ouvidos do Senhor. Por isso que Deuteronômio vai dizer ali, ó, pague o salário todos os dias, para que eles não clamem a Deus contra ti e haja pecado em ti e você seja encontrado culpado. Deus ouve, meus irmãos, o clamor dos obreiros oprimidos, mesmo que os empregadores sejam surdos. E no dia do juízo, não só as riquezas, mas também os salários retidos com fraude servirão de denúncia contra eles diante do Todo-Poderoso. Isso é muito perigoso. Quantas e quantas pessoas pagam mal? Essas multinacionais. Como que o cara tem coragem de pagar R$ 1.400 para um trabalhador em Lucas do Rio Verde?
Mas a multinacional está lá instalada. Vem aqui no município, deixa um rombo, porque não deixa quase nada de imposto, leva o terreno, traz com isso criminalidade, porque tem que trazer só gente que topa essa parada, e eles têm coragem de pagar R$ 1.400 que não pagam aluguel em Lucas do Rio Verde. Deus está dizendo assim, ó, vocês estão enriquecendo com o dinheiro dos pobres. Se você fazer uma pesquisa, existe algumas multinacionais que têm mais dinheiro do que países. A Chevrolet, a GM, por exemplo, ela tem mais dinheiro do que a Dinamarca. A Ford, ela tem mais dinheiro do que a Noruega, se não me engano. Se você olhar a fortuna dessas megas empresas, eles têm muito dinheiro, mas eles estão crescendo cada vez mais às custas da pobreza dos outros. Eles vão nesses lugares para oprimir a pobreza. Isso é pecado. A Bíblia nos chama a valorizar o trabalho das pessoas. E aí quando eu quero receber, eu quero o melhor salário. Mas quando eu quero pagar, é o pior. É o osso que você quer dar. Isso não é bom, meus irmãos. Isso é pecado. Outra influência negativa que Tiago condena aqui, e que o amor ao dinheiro causa na minha vida e na sua, ele desperta em mim e você egoísmo e vaidade. Olha o verso 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração no dia da matança. A NVI, ela vai dizer assim, ó, vocês viveram luxuosamente na terra. A palavra no grego aqui para luxo é tripal. E ela só é encontrada aqui no Novo Testamento inteiro. E essa palavra aqui significa um conforto extravagante. E a palavra para prazeres aqui, espatalau, significa entregar-se aos prazeres e aos vícios. E aí quando você junta essas duas palavras aqui, elas significam uma vida sem autonegação, uma vida regalada, desenfreada, sedenta apenas por conforto e prazer. O amor ao dinheiro desperta em mim e você vaidade. A gente quer ter luxo, a gente quer ter conforto, mais do que precisa. E para atender esses nossos desejos, a gente fica egoísta, porque alguém tem que pagar a conta. Aí nunca sobra para você abençoar ninguém. E nós somos os maus mordomos daquilo que Deus tem nos dado. E mordomia é a administração ativa e responsável da criação divina e para os propósitos divinos. Por isso, meus irmãos, que o dízimo, ele não é pesado para ninguém. Porque a Bíblia institui a partir dos 10%. Quem ganha pouco é 10%. Quem ganha muito é 10%. Não pesa para ninguém. Mas o problema é que o amor ao dinheiro desperta em mim, em você, esse egoísmo. E aí nós recebemos o nosso salário, e aí quando a gente bate na calculadora, aquilo que eu ganho com 10% que eu tenho que trazer para a igreja, aí eu sinto uma mordida da sucuri no bolso direito. Vou para o bolso esquerdo, uma mordida da jaracuçu. No bolso de trás tem uma aranha, cheia de animal peçonhento no nosso bolso. Porque nós temos a vaidade, nós temos o egoísmo de pensar só em nós mesmos. E aí o reino de Deus está freado, o reino de Deus está mais lento por causa da avareza, do egoísmo dos crentes. Eu já disse isso, né? Meu coração é mau. Meu coração é mau. E eu não fiz essa oração porque eu tenho consciência diante de Deus, mas às vezes a vontade que dá é de falar assim, Senhor, traga na igreja cristã evangélica de Lucas do Rio Verde 6 meses de renda para as famílias na medida que eles entregam na igreja. Só 6 meses. Só 6 meses. Que a gente receba durante 6 meses aquilo proporcional a 90% daquilo que a gente está dando. Mas Deus é misericordioso, meus irmãos. Deus é bom demais.
Deus, ele não faz isso. Por isso que Ele é Deus e eu não sou Deus. A gente precisa de pensar no reino. Lembra, o problema não é dinheiro, o problema não é riqueza, o problema não é o conforto em si, o problema não é você ter um bom carro, uma boa casa. Não, esse não é o problema. Deus nos chama a aproveitar. Se Ele está te dando, aproveite a vida que Deus tem te dado. Mas o problema é quando esses amores estão desordenados, e aí você ultrapassa a linha, e você começa a viver vaidade e egoísmo, e aí você não tem para abençoar, você não tem para compartilhar, porque o seu egoísmo é maior do que tudo. E a W. Tozer, ele vai dizer que perante o trono do juízo de Cristo, meu serviço será julgado não por quanto eu fiz, mas por quanto eu poderia ter feito. Meus irmãos, Deus é misericordioso. Nós temos tanto motivo para pedir perdão a Deus, porque Deus não nos matou, não nos consumiu. Basta olhar para a nossa administração financeira e o nosso maior amor está ali escancarado diante de mim e de você. O amor ao dinheiro, ele traz a vaidade. O amor ao dinheiro, ele cega a mim e a você sobre as necessidades que estão à nossa volta. E aí eu e você colocamos o nosso reino no lugar do reino de Deus. O dinheiro, meus irmãos, ele não deve ser uma arma para controlar e dominar os outros, mas um instrumento para ajudar os necessitados. A Bíblia vai dizer para nós, né, nos seus princípios, que o que nós guardamos, nós perdemos, e o que nós damos, nós retemos. Talvez você nunca prosperou, talvez, porque a riqueza pertence a Deus, tá? Mas talvez você nunca prosperou financeiramente porque você é um avarento. Você nunca abençoou ninguém, você só olha para o seu umbigo. Você ama o dinheiro e você é um extremamente vaidoso e egoísta. E Deus, Ele é o dono do recurso, Ele só dá o recurso para quem usa o recurso para a glória dEle e para o bem dEle. Se eu e você começarmos a entender o que de fato é a riqueza para Deus, muitos de nós não queríamos nunca ter dinheiro na vida. Porque por mais que você ache que para algumas pessoas dinheiro é bênção, na verdade para algumas pessoas dinheiro é maldição. E quanto mais Deus dá, mais ele se enforca e se afoga no amor ao dinheiro. E por mais que aqui ele tenha a vida boa, regalada nos seus prazeres, no seu egoísmo, na sua vaidade, ele vai ser igual aquele rico diante de Lázaro. Por isso que quem ama o dinheiro, ele sai da fé. Não dá. Quem ama o dinheiro se perde, cai em cilada. A vaidade e o egoísmo, eles impedem que nós possamos repartir os nossos bens aos outros. E a gente faz isso. A gente é muito bom para ganhar, mas é muito ruim para dar. A gente é assim. A gente é ruim, porque a gente olha primeiro para a nossa necessidade. E às vezes tem muitos que até têm o dinheiro, mas ele é tão controlado pelo dinheiro, e o dinheiro traz tanta segurança para a pessoa, que às vezes existe uma necessidade perto dele, mas ele fala, eu não posso dar, senão eu fico sem. Não é assim que pensa? Se eu der, eu vou ficar sem. E aí você não abençoa. Você não sabe nem se amanhã você está vivo. Por isso que a vaidade, o amor ao dinheiro, o egoísmo, e tudo isso traz para mim e para você cada vez mais um distanciamento da realidade, daquilo que Deus espera de mim e de você. No verso 6 aqui, por último aqui, o amor ao dinheiro, a influência do amor ao dinheiro na vida do homem invoca crueldade. Olha o verso 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O amor ao dinheiro dessas pessoas aqui, o amor às riquezas, a vontade, o desejo de esbanjar nos seus próprios prazeres, eles provavelmente aqui, por causa do reter o salário, reter aquilo que era de direito dos trabalhadores, eles ao serem chamados na justiça, eles são ricos, eles também compram a justiça.
E o texto aqui vai dizer assim, que vocês matam o justo, sem que ele vos ofereça resistência. Isso que acontece, meus irmãos. A gente vê isso muito no Brasil. Pessoas que têm dinheiro não ficam presas, eles compram a justiça. Eles oprimem as pessoas, eles roubam, eles matam, porque eles têm dinheiro. Então o amor ao dinheiro, ele evoca essa crueldade do nosso coração. Quantas pessoas que têm dinheiro compram um advogado, compram o juiz, compram o promotor, compram tudo. E é isso que esses ricos estavam fazendo aqui. Muitas pessoas, eles veem os seus direitos sendo tomados pela força dos amantes das riquezas, porque o dinheiro compra muita coisa. E aí, como diz um comentário, ou um comentarista, ele vai dizer assim, a regra de ouro no mundo é que aqueles que têm o ouro é que fazem as regras. A gente está cansado de ver isso. Por isso, meus irmãos, que Tiago, ele olha para os ricos, os ímpios daquele contexto, daquela época, e ele aponta o pecado deles, para que eu e você possamos olhar para o que acontecerá com eles, para as atitudes deles, e eu e você não façamos a mesma coisa. O amor ao dinheiro, ele traz essa insensibilidade. Então Tiago está falando assim, essa insensibilidade no coração daqueles que amam ao dinheiro é para vocês verem o que isso causa na vida deles e não façam, não entrem por esse caminho. A transitoriedade das riquezas, riqueza passa, a riqueza não é nada, ela não traz nada de bom. Riqueza não compra sono, compra uma cama gostosa, não compra saúde, compra só uma cama no Albert Einstein. Mas na hora que você precisa mesmo de dinheiro, ele só vai te dar só conforto, mais nada. Ele não compra o que vale para mim e para você, que é a vida, que é a eternidade. Ele está mostrando o amor ao dinheiro, desperta o egoísmo, a avareza, a vaidade. Não entrem por essa. O amor ao dinheiro, ele inflama em nós o pior de nós, a crueldade, a maldade. A gente está cansado de ver aí em repartições de herança, um filho matando o outro, um filho roubando o outro, filhos roubando os pais. E às vezes são filhos que você fala, ele não, aquele lá eu esperava, mas esse aqui não. Mas quando as pessoas amam o dinheiro, meus irmãos, acontece cada coisa. E Deus está mostrando o que acontece com eles, a reação deles, o pecado deles, para que eu e você não façamos a mesma coisa e nós venhamos a nos arrepender. Tiago aqui está mostrando o que o amor ao dinheiro causa na vida deles. Deus quer, meus irmãos, que você use o dinheiro e não seja usado ou controlado por ele. E o único remédio para você curar o amor ao dinheiro chama-se generosidade. Peça para que Deus dê para você um coração generoso. E generosidade, meus irmãos, é repartir com largueza. Lembre-se disso, generosidade, nunca se esqueça disso. Generosidade é você dar aquilo que você tem, não é dar o que sobra da sua vida. Não, isso não é generosidade. Generosidade é você ter isso aqui e repartir do que você tem. Mas às vezes a gente fala assim, quando eu tiver, eu reparto. Não, isso não é generosidade. Generosidade é você mostrar para o seu coração que Cristo é o Senhor dele, e quando Deus colocar você diante de uma necessidade, onde você precisa de repartir, reparta com o que você tem. Porque é muito fácil, meu irmão. É muito fácil, dado o que sobra. Uma, porque é muito difícil sobrar, porque a vaidade, o egoísmo, os prazeres que a gente gosta de gastar, por causa do amor ao dinheiro, nunca vai sobrar. Na verdade, está sempre faltando. Então, você tem que entender que a generosidade na igreja, meu irmão, o dízimo não é só um mandamento de Deus, o dízimo não é só uma demonstração de amor, o dízimo não é só uma demonstração de gratidão pelo que Deus fez por mim, por você. O dízimo é você ter a oportunidade de todo mês mostrar para o seu coração, de quem está sentado no trono,
do seu coração é Cristo e não dinheiro. Porque é difícil você tirar os 10% e falar, Senhor, está aqui. Mas é a oportunidade que Deus nos dá para que nós mostramos para o nosso coração quem é o Senhor dele. É Cristo e não Mamon. A oferta é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos mostrar para o nosso coração que é Deus quem governa ele e não o dinheiro. Por isso que você tem que abençoar as pessoas. Por isso que você tem que abençoar as missões, abençoar o seu próximo, seu vizinho, seu contexto. Já cansei de ver, aqui nem tanto, porque graças a Deus tem um assistencialismo muito bom em Lucas do Rio Verde, mas nos outros lugares está cheio de gente que vai nas igrejas pedir cesta básica. Gente que tem dinheiro, vai na igreja pedir cesta básica, para dar, que é o pior, né? Não é nem para receber, porque ele tem uma necessidade que está na porta dele, mas ele não tira o escorpião do bolso, ele vai lá na igreja, e fala, você tem uma cesta básica, que eu tenho uma família ali, preciso de assistir. Mas a igreja dá, e não percebe que Deus está dando oportunidade para nós matarmos o ídolo do dinheiro no nosso coração. Eu quero encerrar com vocês aqui dizendo um texto que Jesus disse, lá em Lucas 12, 31, 34, ele diz assim, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Vamos ficar de pé?